Capítulo 179, Dojo das Sombras. 4. Quando entrei pela primeira vez no tutorial, estava completamente perdido. Disseram haver uma maneira de obter o Elixir, mas eu não sabia como. Quando comecei a pensar em desistir, eu o conheci. Valdebish foi o primeiro amigo que odiei, mas também sou muito grato a ele. A primeira impressão que o irmão de Yonvou teve de Valdebish foi que ele era assustador. Para alguém que era da Terra e só havia visto seres humanos toda a sua vida, um meio gigante de 5 metros de altura, obviamente, parecia um monstro. No entanto, apesar desta primeira impressão ruim, foi Valdebish quem ensinou seu irmão mais novo tudo sobre a seção A quando ele estava com dificuldades. Seu irmão aprendeu muitas coisas com Valdebish, desde coisas básicas como abrir a janela do sistema até como verificar suas características e se acostumar com a torre. Graças a Valdebish, seu irmão foi capaz de obter rapidamente a característica superior adaptabilidade perfeita e usar mana depois que ele passou da seção A. A parceria entre o humano e o meio gigante havia sido bastante famosa no tutorial, e as pessoas começaram a se aproximar deles com interesse. Uma dessas pessoas foi Vieira Dune, que era bruxa das estrelas, e mais tarde, amante do seu irmão. Os três conseguiram passar pelo tutorial e acumularam mais membros à medida que avançavam. Foi assim que Artea foi criada. Eles eram uma pequena equipe com 9 membros e, naquela época, ninguém jamais esperaria que eles se tornassem um clã poderoso o suficiente para ameaçar os 8 clãs. Foi uma experiência muito diferente da de Yonvou, que passou por todo o tutorial como jogador solo. Devido a esta experiência, Valdebish e Vieira Dune significaram muito para o seu irmão. No entanto, após cortarem laços, Valdebish se escondeu. Os outros membros continuaram com suas vidas regulares ou assumiram cargos altos nos 8 grandes clãs. No entanto, Valdebish não fez nada em particular e era raramente visto. A única coisa que podia ser confirmada era que ele havia sido o primeiro a levar até a sua queda. Embora Yonvou não conhecesse os detalhes, o meio gigante não era melhor que Baal ou Lionte, que esfaquearam seu irmão no coração. 0002 segundos, 0001 segundos. A contagem regressiva terminou. O desafio da primeira sessão irá começar. Uma barreira invisível desapareceu e a sombra de Valdebish ergueu sua espada bastarda e rugiu. E lá vai ele com aquele rugido insano de novo. Isso sempre me incomodou. Shaman disse irritado. Grito de guerra era uma habilidade superior que enfraquecia seus oponentes e se origina do grito de Jotunheim da espécie dos gigantes. No entanto, por causa de seu traço de sangue frio, Yonvou quase não foi afetado. Como se a simulação de Valdebish tivesse percebido, ele bateu no chão. Explosão amplificada era uma habilidade bem conhecida chamada Berserker que afligiria Valdebish com confusão, mas, ao mesmo tempo, sua destreza e poder de ataque aumentariam de 300% a 500%. Uma vez que os efeitos explosivos foram adicionados a ele, quase ninguém poderia enfrentá-lo em um campo de batalha. Foi assim que o meio gigante ganhou o apelido de Espada Yaksha. Yaksha era uma espécie de monstro do inferno. O grito de guerra e a explosão amplificada eram os ataques característicos de Valdebish, e seus oponentes os consideravam um grande problema. Elas eram a razão pela qual Shaman e Anryong suspiraram frustrados. Anryong entrou em confronto com Artea várias vezes no passado, e foi ferido por Valdebish em batalha. Shaman havia perdido vários subordinados para ele. Equipamento mágico. No entanto, Yonvou não parecia nada nervoso, e a única coisa que ele fez foi sacar a baioneta mágica e a adaga de Kashina, uma em cada mão. Yonvou bateu as asas de fogo e correu em direção ao meio gigante, forçando Valdebish a recuar com uma força que fez o chão tremer. Yonvou começou a correr novamente. Ele não havia usado o equipamento mágico nenhuma vez nas outras portas, apenas seu circuito mágico foi suficiente para passar por elas. Na segunda sessão, um mago de guerra chamado Black Skull apareceu, mas Yonvou conseguiu lutar contra seu fogo sagrado facilmente.
Na terceira sessão, ele enfrentou a primeira cauda das 9 caudas, um dos 8 grandes clãs, e na quarta sessão, enfrentou o segundo bispo do exército demoníaco, Kindred, que estava usando uma máscara. Todos os jogadores que abalaram a torre estavam ali. Terminar a primeira sessão rapidamente já não era importante para Yonvou. Ele só queria lutar com todas as suas forças, observando todas as habilidades das simulações. Quando ele chegou à 21ª sessão, ele encontrou a sombra do Deus da Espada. A simulação era do Deus da Espada antes de ele aprender sua habilidade superior, mas sua habilidade com a espada ainda era incrível. Era, de certa forma, familiar para Yonvou, uma vez que era originada dos 8 punhos extremos, mas a forma que o Deus da Espada a empunhava tinha mais profundidade e precisão do que Yonvou poderia administrar. Havia passos que Yonvou não conhecia, o que dificultou a batalha contra ele. Mesmo que vocês tenham o mesmo mestre, não acho que a sua habilidade com a espada possa ser igualada à do Deus da Espada. Sendo realista, o Deus da Espada já estava no nível Arath a essa altura. Ryong fez uma avaliação honesta. Ao contrário de Yonvou, que desenvolveu várias habilidades diferentes, o Deus da Espada se concentrou apenas na espada. Ele havia investido tempo em treinamento para usar a espada e seu entendimento era muito mais profundo do que o de Yonvou. A essa altura, o Deus da Espada já havia dominado os 8 punhos extremos, e até o ajustou de acordo com suas preferências. Embora Yonvou tivesse ganho a habilidade 8 espadas extremas, ele ainda não havia ido além do alcance dos 8 punhos extremos. Se uma luta fosse restrita apenas a espadas, é possível que o próprio rei marcial não seria capaz de derrotar o Deus da Espada. Essa era a razão pela qual o rei marcial aceitou o Deus da Espada como discípulo. É por isso que acho que você pode aprender muito com ele. Como Ryong sugeriu, os movimentos do Deus da Espada conseguiram inspirar Yonvou. Ele só entendia 5 das 8 escritas divinas, e agora podia ver o que era necessário para as 3 últimas. Estendendo sua batalha contra o Deus da Espada para observar como o Deus da Espada havia conseguido trilhar seu próprio caminho, mas no final, a vitória ainda foi de Yonvou. Ele plantou a lâmina da baioneta mágica no pescoço do Deus da Espada e a torceu. A cabeça da simulação caiu. Você concluiu o desafio da sessão 21. Você será transportado para a próxima sessão. O avanço de Yonvou estava gerando caos no 21º andar. Ele é doido. Classificação do 21º andar 1 Vivasvat 2. Nail 3. Hugo 8. Oculto. Ele não estava em 15º lugar agorinha. Ele já está em 8º. Caralho. Todos sabiam que o acumulador era o jogador marcado como oculto, e estavam ansiosos para ver até que ponto Yonvou subiria. Sua posição estava subindo ridiculamente rápido, embora apenas 12 horas haviam se passado. Outros levavam dias, até meses, para completar apenas uma porta, mas Yonvou estava limpando todas as 5 sem qualquer descanso. Uma vez que o sistema também reconhecia essas conquistas como karma, os pontos de Yonvou também estavam aumentando exponencialmente. E se ele conseguir o primeiro lugar no 21º andar também? Nem pensar. No entanto, alguns dos jogadores se perguntavam se Yonvou poderia realizar esse milagre. O hall da fama do 21º andar não era o mesmo dos outros andares. O primeiro lugar no hall da fama do 21º andar é ocupado por Vivasvat, o muro que bloqueia todos os rankers superiores e clãs. Os clãs que desejam ir além. Era o nome verdadeiro do Alforone. Mesmo o rei marcial, que ocupava o segundo lugar, não havia conseguido vencê-lo, mas e se Yonvou o fizesse? Todos os rankers e clãs que o desprezavam por ser um jogador dos andares inferiores teriam de repensar, uma vez que isso significaria que um jogador que pudesse escalar a parede que era o Alforone tinha finalmente aparecido. Embora os jogadores pensassem que mesmo sendo acumulador, ele não seria capaz de vencê-lo, mas seus olhos diziam o contrário, e Yonvou já havia feito o impossível antes e poderia fazê-lo novamente. Edin, o que você acha? Dylan, que estava pensando a mesma coisa, olhou para Edi. Não sei. Edi mordeu o lábio inferior.
Se eu pudesse prever isso, estaria ganhando dinheiro prevendo o futuro. No entanto, seus olhos de fada estavam tensos. A sombra que Yonvou viu na 24ª sessão era alguém que ele nunca havia visto antes, nem mesmo no diário. Esse cara é novo. Se este era alguém que recentemente chegou ao Hall da Fama, Yonvou teve que tomar nota dele, caso o encontrasse novamente no futuro. Esta nova simulação era ágil, mas não parecia muito forte. Yonvou não sabia se era um homem ou mulher, mas assim que a sombra agarrou sua espada, Yonvou imediatamente sentiu o perigo dos movimentos suaves de seu oponente. Seus movimentos eram estranhamente familiares. Sezong-nin. Não, era algo entre o rei marcial e o deus da espada, e ele podia dizer ser um pouco diferente dos 8 punhos extremos. De repente, Yonvou lembrou-se de que o rei marcial havia dito que ele era seu terceiro discípulo. Havia alguém que veio antes do deus da espada. Será que esse é o seu segundo discípulo? Yonvou verificou novamente o nome do seu adversário. Nocturne. Nocturne originalmente estava em 9º lugar, mas tinha sido rebaixado para o 10º lugar, pois Yonvou estava agora em 8º. Uma vez que Nocturne tinha uma classificação mais alta do que o deus da espada, isso significava que eles tinham mais potencial. Yonvou começou a lutar contra essa sombra desconhecida com as 8 escritas divinas. Na 28ª sessão, seu inimigo era o antigo líder dos Elohim, Ayant, que já tinha morrido. Yonvou havia ouvido falar que sua especialidade era o relâmpago, pois ele havia sido apóstolo de um deus chamado Thor. Como a habilidade de chuva de fogo de Yonvou era semelhante, ele tinha muito a aprender. Quando vários relâmpagos começaram a se reunir acima dele, Yonvou teve que despertar seu sangue dracônico pela primeira vez. Escamas de dragão deslizaram por sua pele enquanto a chuva de fogo começou a brilhar. Bum! Yonvou estava ofegante. Mesmo que você seja da espécie dracônica, isso é um pouco injusto. Yonvou estreitou seus olhos dracônicos. As escamas azuis em seu corpo estavam agitadas. Como se reagisse a ele, o ser que o enfrentava franziu a testa para os seus próprios ferimentos. Ela tinha 10 metros de comprimento e olhos ferozes. Suas asas se alongavam enquanto sua cauda batia violentamente. A rainha do verão lançou sua fúria contra a pessoa que ousara feri-la. Bum! Ela era menor do que quando ele a viu na guerra contra o Xiongvado, o medo dracônico que ela exalava era suficiente para fazê-lo estremecer, apesar do traço de sangue frio. Embora fosse apenas uma simulação, ainda tinha a personalidade da rainha do verão, e seus olhos olhavam para baixo com a arrogância que apenas os seres das espécies dracônicas possuíam. A rainha do verão cuspiu fogo. Yonvou jogou a adaga de Kashina e a baioneta mágica no Intremian e puxou o vidre de Aegis. Agora, ele realmente tinha que usar tudo o que tinha, ou então sua vida estaria em perigo. Além disso, havia algo mais importante. Depois disto, ele, a 4ª sessão era onde Sha Yonvou estava. Ele tinha que passar por ela para ver seu irmão, embora fosse apenas uma simulação. Ele queria vê-lo com seus próprios olhos e não através do diário. Yonvou estava impaciente para ver seu irmão, mas, ao mesmo tempo, também queria adiar o máximo que podia. A batalha contra Sha Yonvou, 4. Lugar, começará em breve. Prepare-se para a luta durante a contagem regressiva. Considerando sua condição atual, você terá mais tempo para se preparar. 00:30 Capítulo 180, Dojo das Sombras, 5. Uma névoa flutuou e se reuniu para assumir a forma de um humano. A expressão de Yonvou seria ao observar a aparência de seu irmão que só havia visto por fotos. Ele tinha um rosto brilhante, sorridente e amigável, mas sua armadura azul dava uma impressão totalmente oposta. A simulação não era consciente, mas Yonvou pensou que fosse chamar por seu irmão a qualquer momento. Mestre. Nemesis disse calmamente, como se tivesse lido a mente de Yonvou. Ele estava tentando dizer a Yonvou para não ficar muito emocional. Eu sei, não se preocupe. Yonvou engoliu e assentiu. O traço sangue frio foi ativado por uma razão não especificada. Ele estava olhando para um rosto que não via há anos, o rosto que procurava em desespero, o rosto que se parecia com o dele.
00:27 minutos e 59 segundos. 00:27 minutos e 58 segundos. Ao observar a sombra, todo o remorso que carregava veio à tona. Ele acreditava na possibilidade de seu irmão ter fugido e o odiou por isso. Ele havia deixado a Coreia por não ter mais laços naquele país. Yeon-woo odiava ver coisas que o lembrassem de Jeon-woo e decidiu partir. 00:19 minutos e 02 segundos. Daquele dia em diante, ele viveu como se não houvesse amanhã. Sentindo que o motivo pelo qual partiu era porque queria outro lugar para morrer. Yeon-woo passava os dias como um louco sem vontade de viver, sempre correndo em direção ao perigo e até foi apelidado de cachorro louco, pois não soltava nada uma vez que tomava algo para si. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a conhecê-lo como Caim e tentavam recrutá-lo. O líder de seu esquadrão sempre olhava para essas pessoas com tristeza, pois Yeon-woo não se importava com elas. Ele só poderia continuar vivendo se mudasse de uma zona perigosa para outra. E se tirasse férias, trancava-se em seu quarto até elas acabarem. Era um modo de viver absurdo, mas um dia quando lembrou das últimas palavras de sua mãe, não conseguiu morrer assim. Suas palavras o protegiam como um amuleto da sorte. Salve o lugar do seu irmão até que ele volte. É por isso que ele deixou a casa da família intacta, embora ninguém morasse lá. 00:10 minutos e 07 segundos. Yeon-woo lentamente afastou o cabelo para trás com a mão e respirou fundo. Ele tirou a máscara, revelando um rosto parecido com o da simulação. Os dois olharam um para o outro como se estivessem olhando para um espelho. Um silêncio se seguiu. A sombra não podia falar de qualquer maneira. Yeon-woo olhou para ele, querendo aproveitar aquele tempo restante para lembrar de cada detalhe do rosto de seu irmão. E ficou grato por ter uma boa memória em momentos como este. 00:05 minutos e 55 segundos. Ninguém falou, nem mesmo Chamon, que era barulhento, fazendo com que Han-ryong e a vigilante Rebecca seguissem seu exemplo. Nêmesis, Naike, Bo e monstros espirituais leram a mente de Yeon-woo e o ajudaram a organizar os seus pensamentos. Porém naquele momento Chamon, Han-ryong e Rebecca ficaram atordoados. Yeon-woo não havia contado a eles nada sobre o seu passado, mas ocasionalmente eles viam relances da memória dele. Às vezes, conseguiam sentir o que ele estava sentindo, assim eles começaram a juntar as peças do quebra-cabeça. No entanto, apesar de tudo, ver seu rosto e o de Yeon-woo foi um grande choque. O asa celestial havia causado uma grande comoção na torre, e ver os dois irmãos juntos assim fez com que o progresso de Yeon-woo parecesse igualmente surpreendente. Além disso, ter que presenciar o irmão mais velho enfrentar uma simulação do irmão mais novo que ele seguiu até a torre fez com que sentissem pena dele. A face de Rebecca estava sombria, e ela olhou para Yeon-woo preocupada. 00:02 minutos e 47 segundos. Yeon-woo pensou que os 30 minutos não eram suficientemente longos. Ele só queria sentar e olhar para o irmão mais novo. Mesmo sabendo que era apenas uma sombra, ele não conseguia parar de olhar, e deliberadamente não usou a diferença de tempo para acelerar seus pensamentos, contente em usar o tempo que lhe foi dado. 00:58 segundos. O tempo continuou a passar, e as pessoas que o seguiam esperaram por ele. Yeon-woo levantou-se lentamente, limpando suas calças e puxando o Vigrit do entreno. Conseguiu organizar seus pensamentos. Nêmesis quebrou o silêncio. Sim. Um pouco você conseguiu manter a compostura com traço sangue frio. O estado confusão foi removido. À medida que o traço foi ativado, sua mente confusa ficou mais clara. Ele se sentia revigorado, como se tivesse acabado de acordar. Você também deve ter ficado abalado. Me desculpa. Não tanto quanto você. Nêmesis ignorou, mas Yeon-woo sabia que não era verdade, porque ele e Yeon-woo estavam conectados. Provavelmente, o dragão estava tão agitando quanto Yeon-woo, mesmo que não estivesse mostrando isso. Vocês dois são muito parecidos. Ah! O criador do 21º andar é bastante sádico, não importa como eu veja. Eu concordo. Parece que o recriaram perfeitamente. Se ele pudesse falar, seria irritante.
Quando restavam apenas 30 segundos, Yonvou ativou a diferença de tempo, mesmo sabendo que o tempo restante era muito curto para planejar algo. Nêmesis disse: primeiro, meu ex-mestre, sua especialidade o permitia se adaptar a quaisquer situações quase que instantaneamente. Yonvou assentiu, pois já sabia disso. Depois que seu irmão contratou Calatus no 11º andar, ele continuou a evoluir com a bênção dracônica. Ao contrário de Yonvou, que não havia despertado seu corpo dracônico, seu irmão progrediu rapidamente em cada um dos passos, especialmente porque podia controlar mana livremente. Graças a isso, seu irmão aumentou seu poder mágico a um nível incomparável. Ele poderia mover o caminho de mana ao seu redor, e até criou uma habilidade chamada Impassibilidade, que bloqueava a maior parte do poder mágico. Isso tornava extremamente difícil para qualquer um se aproximar de seu irmão, e com o poder do dragão místico não era de se admirar que todos os feiticeiros e até mesmo sumos sacerdotes o evitassem. Ele não era chamado de exterminador mágico à toa. O engraçado é que ele não estava limitado a essa habilidade. Ele podia conjurar 3 magias simultaneamente, uma habilidade que apenas os rankers superiores podiam fazer, e a sua compreensão dos feitiços era profunda. Alquimia, magia mecânica, espíritos, invocação, e quando ele ativava seu equipamento mágico, seu corpo também se tornava mais forte. Ao ativar a bênção dracônica e a combinar com a bênção da mana, era impossível descrever o quão eficiente o mana se tornava para ele. Yonvou também conhecia várias técnicas de luta, e a única coisa que ele não podia fazer era usar a aura. No entanto, isso não significava que ele não era qualificado nas artes marciais, uma vez que Valdebicho o incomodava diariamente para ele aprender o básico. E, neste caso, o básico, eram as habilidades da espécie dos gigantes, que já nasciam como guerreiros natos. Embora não tivessem um nível tão alto quanto o Murong da tribo dos Unichifres, era suficiente para lidar com a maioria dos jogadores. Ele tinha magia, talento, artes marciais e várias bênçãos, e por ser talentoso em tantas áreas, ninguém que estivesse no mesmo andar que ele poderia desprezá-lo. Até rankers o evitavam. No entanto, a parte mais desafiadora era a habilidade única que deu a Yonvou o apelido Asa Celestial. Asas celestiais, elas vão ser uma dor de cabeça entre as autoridades e bênçãos que seu irmão recebeu através da espécie dracônica. Ele havia feito uma habilidade roubadíssima após muita tentativa e erro. Quando as asas celestiais estavam ativas, ele não só podia se mover livremente no ar, mas também poderia usar parte dos poderes de Calatus. As asas agiam tanto como escudo quanto como arma. Na verdade, as asas de fogo de Yonvou eram baseadas nelas. Mas, ao contrário das asas de fogo, as asas celestiais de seu irmão não eram limitadas e foram reconhecidas pelo sistema e receberam a classificação numerada 002. Era por isso que todos chamavam seu irmão de gênio. Ele havia conseguido o impossível em apenas alguns anos e até representava uma ameaça para os 9 reis. Seu poder já havia começado a florescer quando ele alcançou o 21º andar, até mesmo passando a Rainha de Verão em sua classificação. Além disso, o despertar, ele já tinha alcançado o 2º passo. Exatamente. Yonvou ainda não havia passado do 1º passo, sangue dracônico, mas seu irmão já estava no 2º passo, pressão dracônica, e indo em direção ao 3º, que ele alcançou mais tarde no 22º andar. Yonvou já havia dominado perfeitamente o 2º passo quando chegou ao 21º andar. Está se sentindo confiante? Nêmesis perguntou com uma voz preocupada, como se estivesse insinuando a Yonvou que não havia problema em pedir ajuda. Os monstros espirituais e os espíritos faziam parte das habilidades de Yonvou, afinal, e não haveria problema se ele as usasse. Além disso, Yonvou havia chegado a esse ponto sem muito descanso e estava exausto. No entanto, Yonvou apenas sorriu. Tenho que contar uma coisa para você. Ele não colocou a máscara em seu rosto novamente. Como não havia mais ninguém por perto, ele queria lutar contra o irmão sem esconder o rosto. Que é? Você sabe, o Intremian foi aberto, e as 7 camadas do Aegis começaram a girar em torno dele.
As escamas dracônicas apareceram em seu peito. Declaração de domínio. Quando o poder do primeiro passo se abriu, seu corpo foi infundido com força. Nunca perdi para o meu irmãozinho antes. E com isso, ele parou a diferença de tempo. O relógio contava rapidamente. 0001 segundos, 00 a contagem regressiva terminou. O desafio da 30. Sessão irá começar. A barreira invisível desapareceu, e a sombra de seu irmão despertou seu poder ao abrir suas asas celestiais. As asas brancas e puras batiam com explosões de poder mágico, como se um anjo estivesse descendo do céu. Uma chuva de granizo se seguiu. Pressão dracônica. Por outro lado, o poder chamado Intenção Assassina Dracônica começou a se aproximar de Yonvou. Era semelhante às restrições do 20º andar. Olhando para a tempestade mágica que se aproximava, Yonvou murmurou ironicamente. Não seria embaraçoso se eu perdesse agora. Continua no próximo vídeo.